Muito bom dia a todos vocês, família, amigos, pessoas que estão acompanhando todo o desdobramento dessa situação no mundo, em especial no Brasil e na nossa cidade. Hoje, sábado, dia 21 de março. E eu queria, nesse momento de isolamento social, aproveitar para compartilhar com vocês um pouquinho da palavra do Senhor, uma vez que a gente não está podendo nos reunir convencionalmente nos templos, mas nós somos templo do Espírito Santo. E a palavra do Senhor está aqui disponível para a gente ler, para a gente poder meditar. E com tantos dias sem poder frequentar, a gente se sente até incomodado de não estar mais congregando, de não poder cantar aqueles louvores, de não sentir em comunhão junto com todos os nossos irmãos a presença do Senhor. Mas eu queria te falar que a presença de Deus, ela é viva, ela é real. A partir do momento que você abre a palavra do Senhor para você meditar nela, eu tenho certeza que você vai ser tocado. Então eu queria compartilhar com você, para não deixar esse vídeo muito longo, uma passagem que se encontra aqui em 2 Crônicas, capítulo 7. Eu vou ler um pouquinho antes, todo mundo conhece do versículo 14 em diante, eu vou ler um pouquinho antes, a partir do versículo 11. Acompanhe aí na sua versão. A partir do versículo 11 diz assim: Assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei, e tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe: Ouvi a sua oração, e escolhi para mim esse lugar para a casa de sacrifício. Versículo 13: Se eu cerrar os céus, e não houver chuva, ou se ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou, preste bem atenção nesse trecho, se enviar a peste entre o meu povo, aí entra na parte que você conhece, que é o versículo 14. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Versículo 15: Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar, porque agora escolhi e santifiquei esta casa, para que meu nome esteja nela perpetuamente, e nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Essa palavra nada mais é do que um encontro do próprio Deus com o rei Salomão. Ele acabava de concluir a construção do seu palácio e a construção também do novo templo. O templo que Davi quis construir e Deus não permitiu. Davi então deu uma grande oferta e Salomão então ele recebeu de seu pai a planta do templo e ele construiu. E ele fez exatamente como Deus havia ordenado para ele. Amados, se a gente for olhar essa palavra, a gente vai ver o seguinte. No versículo 13 especificamente, Deus fala de todo tipo de adversidade que pode acontecer na humanidade. Aqui ele não está falando num caso específico. Ele não está falando de uma doença individual, ele não está falando de um problema de uma única pessoa. Ele está falando aqui em larga escala. Aqui no mínimo ele abrange a toda a população de Israel quando ele fala dessa palavra. E eu queria trazer essa palavra então para mim, para você, para todos nós que estamos passando por esse momento, a população mundial. E ele fala que se eu cerrar os céus e não houver chuva, veja, o que vai acontecer se não tiver chuva? As plantações irão se secar. Não vai ter fruto sendo produzido. Olha só, ele continua. Se ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou seja, beleza, secou a plantação, sobrou alguma coisa que presta, lá o gafanhoto ainda vai lá e ainda destrói tudo isso. E mais, ou
se enviar a peste entre o meu povo. E eu queria frisar bem nesse ponto aqui: se eu enviar a peste entre o meu povo. O que a gente está vivendo é justamente o final desse versículo 13. É justamente um momento de turbulência, um momento de desespero, um momento de total descontrole do sistema médico. Nós estamos vendo os sistemas de saúde entrando em colapso. Na Itália, vocês já estão acompanhando como é que está a situação. Na Europa a coisa está bem complicada. Então é justamente isso aqui, ó. A peste entre o meu povo. Essa doença veio como uma peste. Essa doença veio de uma forma avassaladora. Mas eu queria dizer para você, especificamente para você que conhece a palavra do Senhor, você que sabe aquilo que o nosso Deus pode fazer, deixo aqui para você o versículo de número 14, para saber o que nós precisamos fazer nesse momento. A gente sabe que nesse momento a gente tem que ter um isolamento social, mas tem mais coisas que a gente precisa fazer. Porque não adianta o homem fazer um isolamento social e ele não purificar o seu corpo, não purificar a sua alma. Não adianta o homem simplesmente se isolar e não acontecer nada com ele. Esse momento tem que servir para nós, cristãos, mudarmos a nossa vida com Deus. E se em algum momento essa vida com Deus está abalada, ela precisa de conserto, você tem esse momento de intimidade com Deus para você aproveitar, para poder você tratar isso. E aí eu pego aqui o versículo 14, onde fala: se o meu povo, que se chama pelo meu nome. Quem é que se chama pelo seu nome? Povo de Deus. Você é povo de Deus, você é nação santa, você é escolhido de Deus. Em diante diz aqui: se humilhar e orar e buscar a minha face. Primeira coisa, a primeira recomendação que Deus fala. Ele fala que nós temos que ter uma ação, para depois ele ter uma reação. Então ele fala que nós temos que nos humilhar, orar, buscar a face do Senhor, que mais? Nos convertermos dos nossos maus caminhos. Então eu entendo que quando vem algo terrível sobre a terra, sobre a humanidade, Deus está querendo um conserto. Deus está querendo que eu e você busquemos mais a presença dEle. Prosseguindo aqui, ele fala, e se converter dos seus maus caminhos, então Deus vai começar a fazer a primeira ação. Qual a primeira ação de Deus? Ele fala que então eu ouvirei dos céus. No primeiro momento Deus não fala: olha, se você fizer tudo isso, eu vou estalar o dedo aqui e vai resolver tudo e acabou e tal, tudo. Não. Deus primeiro ele vai te ouvir. Ele vai saber da sinceridade do seu coração. Ele quer saber se você está sendo verdadeiro com Ele. Seguindo aqui. Então ouvirei dos céus. Aí vem o segundo ponto: perdoarei os seus pecados. A humanidade precisa ser perdoada. A humanidade precisa se converter dos seus maus caminhos e precisa pedir perdão a Deus. Não adianta você viver com remorso, você tem que ter o verdadeiro arrependimento genuíno. O arrependimento que gera salvação. Esse é o verdadeiro arrependimento. E aí depois que ele fala que vai perdoar os nossos pecados, ele fala: e sararei a sua terra. Aí sim, aí a gente tem a concretização, a conclusão daquilo que Deus está falando para nós. Sararei a sua terra, ou seja, nós vamos estar sãos de novo. A terra vai estar sarada. A terra vai estar sarada em dois sentidos. A terra vai estar sarada no sentido físico, respiratório, etc. E a terra vai estar sarada aqui, ó. Aqui, ó, espírito. Aquilo que você não vê vai estar sendo curado, vai estar sendo sarado. Então nós precisamos nesse momento pensar nisso. Nós precisamos sarar a nossa terra. Mas o que nós precisamos fazer para sarar a nossa terra? Primeiro ponto: a gente precisa se humilhar. A gente precisa orar. A gente precisa buscar a face do Senhor. A gente precisa nos converter dos nossos maus caminhos. E aí Deus vai cumprir com tudo aquilo que Ele já falou para nós. Amém? Essa foi a palavra que Deus tocou no meu coração. Eu espero que Deus fale mais no seu coração. E que Deus possa abençoar a sua vida, a sua casa e a sua família.
Fiquem com Deus.